Será que a sua ansiedade você está atribuindo a uma falta de fé? Porque você ora, você jejua, você realmente coloca diante de Deus, vai à igreja? Ou será que é um excesso de controle da sua parte? Esse vídeo de hoje, esse canal aqui, você vai ver que já falamos sobre esse tema, que é ansiedade. Mas hoje eu quero trazer uma visão da ansiedade, porque eu, Jéssica, nossa, a ansiedade ela me acompanhou por muito tempo e eu vou te contar algo. Se eu não cuidar, ela ainda fica aqui, ó, do meu ladinho, querendo ir comigo para todos os lados. E hoje eu espero que você se identifique aqui. Fica com a gente até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai trazer paz ao teu coração. Eu sou a Jéssica Pacheco, nora da Adriana Pacheco, e o nosso canal Mulheres Definidas é para poder desenvolver você na sua vida pessoal, emocional, espiritual, profissional. Então seja bem-vinda e espero que nesse momento você já seja uma inscrita aqui nesse canal. Por que eu quero falar desse tema ansiedade? Como eu disse, a ansiedade, ela me acompanhou por muito tempo e se eu não cuidar, ela quer fazer comigo o caminho, ela quer ir por onde eu for. E a ansiedade é algo bem interessante. Quando a gente está querendo que algo aconteça, vou dar aqui o meu exemplo, que você já sabe, mas eu, por exemplo, não posso ser mãe, já estou há mais de 2 anos nessa jornada. Então, por eu não querer ser mãe, claro, a gente fica ansiosa, certo? Então, eu oro, eu jejuo, eu coloco diante de Deus todos os argumentos possíveis para que Ele possa me dar aquilo que eu estou pedindo. E chega lá, a menstruação desce. Ai, poxa, não deu certo. E aí eu começo de novo numa busca, e aí eu vou ficando ansiosa para que o resultado dessa gravidez, desse teste positivo ele venha, mas não acontece porque, não sei, Deus nesse momento ainda não decidiu me dar. Mas é culpa de Deus? É porque Deus está me punindo? Não, eu aprendi isso porque eu achava também que Deus estava me punindo, mas não é isso. E aí, nessa minha tentativa e essa minha ansiedade de querer controlar algo que eu não tenho controle, eu acabei, eu achava que eu não tinha fé o suficiente para que esse milagre acontecesse. E aí é onde faço a pergunta que eu fiz aqui no início do vídeo. Será que era falta de fé ou era o meu controle tentando controlar algo que realmente não dava para controlar? E o texto que eu quero ler hoje da palavra, da Bíblia, que é um texto que ele é muito forte e que quando eu comecei a entender, eu comecei a realmente a praticar o que eu vou ensinar aqui para você. Em Filipenses, capítulo 4, nos versículos 6 e 7, vai dizer o seguinte: não andem ansiosos, vou colocar aqui no feminino, tá? Não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu sei que esse versículo ele pode ser até clichê, que todas as igrejas podem utilizar ele em algum determinado sermão, e muitas vezes você, mulher, que tem a tendência a ser ansiosa, pode escutar esse versículo e não querer entender ele, e achar, mas não é para mim nesse momento. E eu quero dizer para você que esse versículo é sim para nós. Porque a ansiedade, ela não só é espiritual. A ansiedade, ela não é só espiritual. Ela realmente é um controle disfarçado. Às vezes, eu queria de fato controlar o meu futuro. Eu queria controlar até Deus. A minha sogra diz algo: Jéssica, ainda não está aberto o edital para a vaga da 4ª pessoa da Trindade. E não vai estar. Realmente é verdade. Muitas vezes nós mulheres que somos ansiosas, nós tentamos controlar o nosso futuro e a gente disfarça esse controle dizendo que, colocando outras justificativas. Ah, é falta de fé, será? Não, é porque Deus está me punindo, mas não, é porque fulano não quis abrir essa porta. A gente começa a criar justificativas. E essas justificativas é como esse ruído que acabou de passar aqui, que é esse avião,
E ela é tão ruído que ela começa a minar a nossa mente, e a gente começa a ficar distanciada do que esse versículo diz, que a paz que excede a todo entendimento estará no nosso coração. O que eu quero ensinar aqui hoje para você é que nós temos que entender alguns princípios. E quando eu comecei a entender esses princípios, eu comecei realmente a ficar menos ansiosa, a não querer controlar tanto aquilo que eu não posso controlar. Pensa em algo agora na sua vida. O que você está tentando controlar? Por que você está andando tão ansiosa? Por que às vezes você se pega durante a noite ou durante o seu dia a dia e você pensa naquilo e você nem está fazendo força, mas a sua mente vive pensando, e às vezes você se encontra numa falta de ar, que você não consegue respirar, que você fica assim realmente, ai meu Deus, e aí sua mente está te levando a ser ansiosa. Pensa aí, conseguiu pensar? Não precisa colocar aqui nos comentários, tá bom? Mas eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários se você tem realmente algo que está deixando você ansiosa. Esse vídeo está fazendo sentido? Jéssica, realmente eu estou entendendo. Você conhece alguma amiga ou uma mulher que você não tenha talvez tanta intimidade, mas você olha e fala assim, nossa, eu acho que ela é ansiosa? Compartilha esse vídeo, clica aqui em compartilhar, encaminha para ela o link no WhatsApp, vai abençoar a vida dela. Então vamos seguir aqui aos princípios que nós precisamos fazer. Primeira coisa, eu precisei trocar a oração de comando pela oração de entrega. O que é uma oração de comando? Se eu der o exemplo aqui desse filho, a oração de comando é: Senhor Jesus, eu abençoo e ordeno que em nome de Jesus a minha vida hoje vai ser diferente, eu vou gerar esse milagre, eu vou ser mãe. E é uma oração que a gente só comanda, ok? Jéssica, vamos prestar atenção aqui. Não é que, Jéssica, tá errado? Não, mas a motivação nossa é que está prejudicando, tá bom? Minha sogra já até falou sobre isso aqui algumas vezes, que existem sim momentos que nós precisamos entrar em batalha espiritual. Mas uma mulher ansiosa, ela confunde batalha espiritual com essa oração de comando. E aí, uma mulher que tem a tendência a ser ansiosa, em querer controlar o que ela não consegue, é óbvio que ela vai querer sim trazer alguns comandos. Então pare de orar dizendo o que Deus deve fazer. Comece a orar entregando a Ele o que você não consegue resolver. No meu caso, eu não tenho o controle de realmente vir aqui dentro do meu útero e desobstruir as minhas trompas. Eu não tenho o controle de eu mesma vir fazer uma FIV dentro de mim. Não está nas minhas mãos. E o que adianta eu ficar dando oração de comando para Deus, sendo que Ele sabe o que é melhor para mim? Então eu precisei entregar. Senhor, eu realmente estou aqui, eu não posso ser mãe, mas a Tua palavra diz que o Senhor não deixará que numa casa de justos teriam abortos ou mulheres estéreis. O Senhor diz que os filhos são heranças do Senhor. E a gente vai orando as promessas de Deus, querida. A gente não deve orar com comando, mas a gente deve usar a própria palavra para trazer à memória as promessas de Deus e orar entregando. Senhor, seja feita a tua vontade. Só me ajude a passar por isso. Então, nesse momento, lembra aí o que está tentando deixar você muito ansiosa. Entrega ao Senhor nesse momento. Se for possível, pausa esse vídeo e ora. Senhor, eu te entrego, eu entendi. Eu realmente não sou a pessoa que vai resolver isso. Está nas suas mãos. Me ajuda a fazer isso daqui para frente direito. Segundo princípio, encontre um momento no seu dia para calar a sua alma. A nossa alma, o tempo todo, ela grita dentro da gente. Quando a gente está querendo que algo aconteça, quando a gente está ansiosa, a nossa alma, a alma que são sentimentos, você começa a ficar inquieta, você começa a ficar querendo controlar o seu dia a dia, você fica querendo ficar mais intrometida, saber das coisas. Então a alma, ela fica desse jeito. Por isso que vai dando a ansiedade, vai dando essa falta de ar. A ansiedade, ela alimenta a mente barulhenta. Mas a paz precisa de silêncio para entrar. Então não é só parar, é calar a sua alma.
Realmente, então o que a gente tem que fazer? E eu comecei a fazer isso. Eu comecei durante os meus dias, quando eu estou muito mais intensa, que eu percebo que eu estou ansiosa, eu separo em 10 minutos, às vezes eu não tenho 10, 5, 3 minutos, eu paro, eu vou num banheiro, eu vou num local. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava na Caixa Econômica e eu estava passando por alguma situação muito difícil. Eu levantava da minha mesa, eu ia no banheiro, abaixava a cabeça e respirava, ficava lá por 3 minutos. Eu calava a minha alma. Às vezes, nesses dias, eu busco não pegar tanto no celular, porque eu sei que o celular vai me trazer ansiedade. Então, assim, eu busco de propósito dar um comando para mim mesma e falar: Jéssica, para, agora, vamos lá, diminui, e tem que ser dessa forma. Porque senão, a sua mente, ela vai dominar você. E quem deve dominar você, e por isso aqui a Bíblia diz que nós devemos nos submeter aos pensamentos de Jesus, é porque o nosso espírito ele deve dominar a nossa alma. E quando você começa a lembrar a Deus as promessas, quando você começa a conversar com Deus, profetizar que você tem a mente submetida a Ele, você se entrega realmente, a sua alma ela fica cativa a esse poder que o Espírito Santo tem na sua vida. E o Espírito Santo, ele tem o poder realmente para poder agir nas suas fragilidades. Então deixe ele cuidar de você. Terceiro princípio, aprenda a confiar mesmo sentindo medo. Eu tive que aprender a confiar mesmo sentindo medo. Mesmo sentindo medo de não poder ser mãe, mesmo sentindo medo de às vezes ver outras mulheres engravidando, mesmo sentindo medo de às vezes achar que vai demorar ainda 5 anos, eu tive que aprender a confiar, porque eu não tenho esse controle. A fé, ela não é ausência de medo, ela é uma decisão mesmo de você estando com medo. Porque muitas vezes a gente fala assim, a fé é a firme certeza das coisas que não se esperam, mas que se veem. A gente fica pensando muito, então vai acontecer. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque se você ficar pensando demais através da sua alma e ansiedade, você cria expectativas. E aí, ao invés de você sustentar essa fé numa decisão de que mesmo que não aconteça, você vai continuar estando bem, você cria uma expectativa e no dia que não acontece, você se frustra e você volta de novo lá para o final da fila porque você entende que mais uma vez você não conseguiu. Aí você percebe que a sua fé não está alicerçada na palavra. Você percebe que você está simplesmente sendo ansiosa e querendo ter o controle do dia do amanhã. Do dia do amanhã a gente não vai ter. Foi difícil aprender essa lição. Cada dia mais eu estou me entregando a esse conceito de Deus para a minha vida. Então, esses 3 princípios, eles podem mudar a sua forma de viver se você praticar. Eu sei, querida, que às vezes é difícil a gente praticar esse princípio, mas eu estou aqui para dizer para você, é possível. Não desanime, não desista. Se entregue a Deus. Se for possível, assista esse vídeo aqui mais de uma vez, pause. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Eu sou apenas um instrumento, mas é o Espírito Santo que lhe convence. Deixe o seu pedido de oração aqui. Esse canal ele é para te abençoar. Se você perceber, nós temos muito conteúdo para abençoar a sua vida. E eu estou muito feliz que você está aqui conosco, inscrita. E, se puder, faça sua inscrição na Escola Definidas. A Escola Definidas ela é para poder formar uma identidade de mulher definida. Nós não estamos querendo apenas trabalhar dicas para acalmar a sua alma. Nós estamos querendo trabalhar aqui conselhos e princípios de vidas para resgatar o conceito de Deus a respeito seu como mulher. E você ser uma mulher bem-sucedida na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Isso é o nosso desejo para você. Seja bem-vinda ao nosso mundo das mulheres definidas. Deus abençoe a sua vida e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, alcance o seu coração
como tem alcançado o meu todos os dias. Que nesse dia, que quando esses sentimentos negativos e essas angústias tentarem paralisar sua mente, aquilo que você está fazendo no seu trabalho, você tenha forças e você seja uma mulher que, pela decisão, dá um comando para sua alma e decide viver por decisão e não pela ansiedade. Um beijo, amamos a sua vida, obrigada por estar aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, continue assistindo aqui os outros conteúdos, se possível assista um vídeo por dia aqui do canal, sua mente vai dar uma virada. Um beijo, querida, até mais!